Fala pessoal do canal Making Faces, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o João Pedro, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje é mais um vídeo de notícias no PES, né? É o terceiro episódio dessa série, que vocês estão gostando bastante aí, né? Pra você que não sabe, esse aqui é um quadro que basicamente eu pego notícias, né? Notícias do mundo real em questão, né? Dos times, dos clubes em geral. Tanto faz o clube, pode ser clube lá de fora, pode ser time daqui de dentro do Brasil mesmo. Enfim, eu pego essas notícias e eu tento deixá-las um pouco mais, digamos que... Enfim, eu tento representar essas notícias no PES, né? Então assim, se você gostar desse vídeo aí, curta, compartilhe, se inscreva no canal, assista os outros dois vídeos daí dessa série aí que tá sendo, né? Mostrar que tá tendo um bom feedback, então eu espero que vocês gostem, né? Enfim, pessoal, bora pro vídeo. Lembrando, curta, né? Normalmente curta e compartilhe esse vídeo caso goste, porque é um vídeo muito trabalhoso. Você precisa de fazer roteiro para gravar, né, os vídeos no PES, então assim, é um baita trabalho. Muito obrigado aí, falou, vamos pro vídeo. Zagueiro do Cruzeiro está recuperado de coronavírus. O zagueiro Léo está de volta aos treinamentos. O atleta havia sido testado para positivo para coronavírus no último dia 4, quando realizou um teste de uma série de exames realizados pelo clube, e acabou sendo identificado com o vírus. No entanto, o zagueiro passou por mais de 2 exames antes de retornar às atividades na toca da Raposa, e os testes deram negativos. Com isso, o zagueiro volta a treinar no centro de treinamento. Léo seguiu as recomendações médicas e vinha cumprindo o período de isolamento social. O zagueiro realizava algumas atividades em casa, de acordo com as orientações do clube. Dos atletas que testaram positivo para coronavírus, o Léo é o primeiro atleta a retornar às atividades. Os outros dois, o volante Jean e o centroavante Vinícius Popó, ainda seguem o período de isolamento social. A informação do retorno do Léo aos treinamentos foi divulgada em primeira mão pelo setorista Samuel Venâncio, da Rádio Tatiaia. O clube, no entanto, continua seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Desde que retornou às atividades da Toca da Raposa 2, o Cruzeiro vem realizando uma série de testes para detectar o vírus, além do uso de vários campos para evitar que os jogadores tenham contato físico. Apesar de vir treinando já há algumas semanas, ainda não existe um prazo para o retorno do futebol no Brasil. A Federação Mineira estuda ainda a possibilidade do retorno do Campeonato Mineiro. Já a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, somente nos últimos dias é que vem conversando sobre a possibilidade do retorno das competições. No entanto, caso retorne, é muito provável que os estádios não tenham público. O UEFA define sedes para finais da Champions e da Europa League. Com a pandemia do Covid-19 que paralisou o futebol em todo o mundo, terminar a temporada europeia se transforma em um grande desafio para dirigentes das federações, ligas e da UEFA. Mas, em relação à Champions e Europa League, o mistério parece estar sendo desvendado. De acordo com a Sky Sport, a UEFA decidiu que Lisboa será a sede da Champions League a partir das quartas de final. Haverá intervalo de 2 dias entre as fases, com partidas únicas até chegar à decisão. A capital de Portugal substitui Istambul, na Turquia. Já a Europa League, a Alemanha será a sede da disputa entre os 8 melhores colocados do torneio. A Supercopa da Europa, por sua vez, será realizada na capital da Hungria, em Budapeste. O anúncio oficial da UEFA, tanto em relação à Champions quanto em relação à Europa League, devem acontecer após a reunião do dia 17 de junho. Presidente do Cruzeiro diz que vai fazer o possível para contratar Lucas Romero. O recém-eleito presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, já se movimenta para agradar a torcida e tenta reforçar o elenco do clube para 2020, mesmo com as competições paralisadas por conta do coronavírus. Nesta quarta-feira, ele comentou sobre o interesse em contratar o volante Lucas Romero e disse que vai fazer o possível para trazê-lo. Chance sempre há de retorno do Romero. Existem situações de dólar alto, mercado. Existe interesse e a gente vai fazer o possível para que esse desejo seja realizado. Vamos fazer o impossível também, porque é do nosso feitio isso. Quem sabe a gente não consegue isso para o torcedor em breve, disse em uma live. O argentino foi bicampeão da Copa do Brasil e do Mineiro enquanto vestiu a camisa celeste entre fevereiro de 2016 e julho de 2019. Agora pertence ao Independiente da Argentina até 2023. A diretoria da Raposa e os agentes do atleta de 26 anos já conversam em busca de um acordo, mas ainda não resolveram nada concreto.
Segundo ainda o jornalista Mati Martinez, setorista do Independente, o sonho vai tomando contornos positivos para a torcida do Cruzeiro. Segundo ele, o volante Lucas Romero não aceitará a redução salarial oferecida pelo Independente e poderá sair por empréstimo. Observação: o Romero ganha hoje em torno de R$230 mil por mês. Meia atacante tem seu nome divulgado no BID. Na tarde dessa terça-feira, o meia Regis teve seu nome divulgado no BID da CBF. Com isso, o atleta ganha condições para atuar pela Raposa assim que o futebol retornar. Regis foi anunciado oficialmente pelo Cruzeiro em abril, já quando o futebol estava paralisado por causa da pandemia do coronavírus. No entanto, o atleta não tinha tido nem a oportunidade de treinar pela equipe. Suas primeiras atividades foram agora, no retorno dos treinos. Regis é um meia de 27 anos com bastante experiência no futebol, que já viveu bons momentos no Bahia, mas o jogador acabou não sendo aproveitado pelo técnico Roger Machado em 2020. Foram apenas 2 partidas na temporada, sendo que as 2 foram entrando no segundo tempo, uma delas aos 37 segundos do segundo tempo contra o CSA, pela Copa do Nordeste. Com a saída de Robinho, Regis acaba se tornando um dos poucos meias clássicos da equipe celeste, com a indefinição sobre o retorno do futebol. Basta ficar no aguardo para saber quando Regis terá a oportunidade de fazer sua estreia pela equipe. Regis também, além de se jogar pela meia atacante, pode jogar pela ponta esquerda, como meia esquerda, e eventualmente pela segunda atacante, e em ponta direita também. É um jogador muito versátil e tem contrato com o Cruzeiro até o final do ano de empréstimo, e caso o Cruzeiro tenha interesse, o jogador poderá vir de graça para o clube, caso renovado o contrato de empréstimo por mais um ano. E foi isso, pessoal. Se vocês gostarem, curta, deixe seu like aí, né? Compartilhe e comente também, né? Novas sugestões aí de séries, às vezes, né? Enfim, se você gostou desse quadro que é a continuidade, deixe seu like aí, porque é um quadro que dá um pouco de trabalho. Tranquilo para fazer. Enfim, pessoal, comentem, né? Deixe suas notícias, seus comentários, né? Seus comentários aí sobre as notícias e tudo mais. Enfim, pessoal, lembrando que amanhã também vai ter Minicast, né, o segundo episódio do podcast aqui do canal. A diferença é que vai ter uma gameplay de fundo, né, ao invés de ser uma imagem estática de fundo, vai ser uma gameplay. Tranquilo? Amanhã eu e o Vitor vamos estar falando aí mais sobre assuntos do mundo real e do futebol em geral nesse podcast. Enfim, muito obrigado, tenha uma boa tarde, um bom dia, enfim, uma boa noite. Fui!